Bom, entidades da sociedade civil, a gente vem acompanhando, já divulgaram uma carta aberta ao Supremo Tribunal Federal, acompanham inclusive esse julgamento, pedindo que a Corte atue pelo fim dos supersalários no serviço público, que não é um assunto que é novidade no Brasil. O documento apoia as decisões do ministro Flávio Dino, do ministro Gilmar Mendes também sobre o tema, suspendendo esses pagamentos. Vamos conversar agora com Israel Batista, que é conselheiro de uma dessas entidades, que é o Movimento de Pessoas à Frente, que está entre essas organizações, também está acompanhando esse julgamento. Israel, muito bem-vindo. Queria começar te perguntando como é que vocês viram o início desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Tinha uma grande curiosidade sobre a postura de cada ministro. A gente sabe que começou com um posicionamento monocrático, né, do ministro Flávio Dino. E o que vocês acompanharam dessa discussão até aqui? Qual é a expectativa para os próximos dias também, quando ele for retomado? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. O Movimento Pessoas à Frente e as demais organizações viram esse julgamento com muita esperança. Esperança de que esse tema fosse trazido a público. São 20 bilhões de reais gastos por ano somente com penduricalhos, que são verbas consideradas indenizatórias, mas que são registradas incorretamente. Na verdade, elas passam a fazer parte da remuneração e passam a desorganizar as contas públicas, porque é uma forma de você romper com a regra do teto salarial do serviço público. Então, você tem, por meio dos penduricalhos, os supersalários. E, Juliana, com esses 20 bilhões, seria possível manter 2.200.000 famílias do Bolsa Família por ano. Seria possível acrescentar R$2.000 ao salário de cada enfermeiro brasileiro por mês. Seria possível aumentar o salário médio das professoras em R$700 por mês. Eu estou falando de todas as professoras e todos os enfermeiros brasileiros. Então, nós víamos esse julgamento do Supremo Federal como uma oportunidade de trazer essas informações para a sociedade. Nós precisamos já achar uma solução para esse problema. É um escárnio a fala dessa desembargadora. A sociedade brasileira tem servidores públicos que recebem, metade dos servidores públicos brasileiros recebem até R$4.000 por mês. Esses 20 bilhões precisam ser colocados dentro de uma priorização. Qual é a nossa prioridade? É pagar auxílios que deveriam ser indenizatórios, mas que passam a compor a remuneração dessa elite do serviço público, são 53 mil servidores, ou é aumentar a capacidade de renda dos servidores públicos de base da sociedade brasileira? Ou é trazer para a nossa capacidade de ação estatal uma melhoria nas políticas públicas? Então, hoje, a gente precisa fazer esse enfrentamento e esse julgamento é uma oportunidade para trazer a sociedade para o debate público. Agora, Israel, você acredita que essa decisão, essa determinação de que cada poder faça ali uma devassa, né, olhe para si próprio, faça a suspensão desses pagamentos, é o melhor caminho, ou o melhor primeiro passo para combater essa realidade, que é até de desigualdade, né, de pagamentos? Seria esse o caminho? A gente trouxe aqui uma apuração também sobre o Congresso Nacional montar agora um grupo de trabalho, depois daquela medida polêmica aprovada por lá. Qual é o entendimento de vocês sobre que passo dar para combater essa realidade? São todos esses passos importantes. O que não pode acontecer é a gente formar um grupo de trabalho para empurrar a situação para debaixo do tapete. Se esse grupo de trabalho tiver a participação da sociedade, tiver a participação de parlamentares e não for um grupo de trabalho para que o assunto seja esquecido, ele é muito bem-vindo, né? Mas nós temos outras alternativas que já estão em debate no Congresso Nacional. Por exemplo, o PL 3328 de 2025, que ataca frontalmente esses penduricalhos, né? Então, nós já temos alternativas sendo discutidas de maneira transparente diante da sociedade, que são os projetos de lei, os projetos de mudança na Constituição,
Um grupo de trabalho feito para ocultar a discussão e tirar da pauta da imprensa esse assunto não será bem-vindo. Nós precisamos de transparência nessa discussão. O brasileiro precisa saber o que significa 20 bilhões a menos todos os anos do bolso da sociedade. O que significa isso para o policial, para a professora, para a enfermeira, para as famílias que precisam de auxílio do Estado para sobreviver, para quem está enfrentando uma enchente em Juiz de Fora? 20 bilhões é muito dinheiro e a gente não pode criar um grupo de trabalho que tenha por intenção tirar do público esse debate tão importante para a sociedade brasileira. Eu queria o seu olhar também sobre reforma administrativa. A gente está falando de um assunto, né? Projetos de supersalário que não andaram no Congresso, acabaram sendo colocados ali de lado, muitos endossados até pelo próprio ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a gente também tem a reforma administrativa andando ali a passos lentos. Nos últimos meses, né, teve uma celeridade diferenciada, mas tem uma resistência, inclusive, de uma ala do governo federal. A reforma administrativa mostra o caminho realmente para mudar essa realidade dos pagamentos acima do teto? Nós sabemos que o texto da reforma administrativa anterior, a chamada PEC 32, não era um texto adequado porque enfraquecia o serviço público. O novo texto de reforma administrativa, por mais que precise de ajustes, tem 30% do seu conteúdo tratando de privilégios, tratando de penduricalhos, tratando de supersalários. Então, ele merece ser debatido, ele merece vir à tona, ele merece ser apresentado para a sociedade de maneira mais clara. Então, nós temos a oportunidade de fazer um debate sério. O que não pode acontecer é que nessa reforma administrativa, a sociedade seja mais uma vez tirada do processo de discussão e essa parte do texto do deputado Pedro Paulo, que trata de privilégios, seja esquecida no meio do processo por pressão do lobby das carreiras mais poderosas do serviço público. Então, é um texto, sem dúvida, melhor do que o texto anterior do governo anterior. É um texto que precisa de um debate sincero, honesto e transparente, mas é um texto que está, sim, em 30% do seu conteúdo, tratando de privilégios e supersalários e merece ser discutido com transparência. Nós conversamos com Israel Batista, conselheiro do movimento Pessoas à Frente, uma entidade que está de olho no debate sobre penduricalhos aqui no Brasil e no Supremo Tribunal Federal. Israel, muito obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite. Tchau, tchau.